Desde a semana passada nós temos abordado um tema que tem se tornado bastante relevante, é a dengue. A dengue continua a se expandir pelo Brasil e está nos dando uma epidemia particular. Muitas cidades que tinham a epidemia controlada já começaram a apresentar uma explosão de casos de dengue. Na semana passada, no nosso vídeo, nós salientamos como é que devemos fazer o diagnóstico, como é que nós devemos nos comportar frente à possibilidade dos sinais de alerta da dengue, mas essa semana especificamente, eu gostaria de me ater um pouquinho mais às possíveis complicações da dengue. Porque, na verdade, são essas complicações que fazem os casos ficarem mais graves. Ainda nos últimos dias do mês de março de 2022, nós tivemos na cidade de Franca uma senhora que acabou falecendo de dengue. E por que é que as pessoas falecem de dengue? No nosso estado de São Paulo, devido à proximidade, nós ficamos sabendo de casos muito mais perto da gente e que nos deixam com bastante mais medo. Então, nós vemos aqui na região de São José do Rio Preto, a cidade de Votuporanga liderando as cidades onde tem maior concentração de casos de dengue para cada 100 mil habitantes. O número na cidade de Votuporanga é de 2.512,90 para cada 100 mil habitantes. Isso é um absurdo. Na cidade de São José do Rio Preto, são 528 casos para cada 100 mil habitantes. E outras entidades da nossa nação, os estados da região centro-oeste, Tocantins, Goiás, eles tiveram uma explosão de mais de 45% dos casos de dengue, comparados com o ano anterior. E como é que a dengue, então, leva à morte, leva a complicações? Primeiro, é necessário nós lembrarmos que a cada ano existe a possibilidade de mudança do sorotipo da dengue. Os vírus da dengue podem mudar de um ano para outro. Não são variantes, como acontecem, por exemplo, com a Covid, mas são vírus que circulam pelo Brasil. Aqui no Brasil nós temos 3 espécimes de vírus e são duas, o tipo 1 e o tipo 2, que se revezam. A cada ano, a cada 2 anos, uma predomina em relação à outra. No estado de São Paulo, nós tivemos esse ano de 2022 o registro tanto do subtipo do vírus tipo 1 quanto do vírus tipo 2 da dengue. E o vírus tipo 2 da dengue, ele é muito mais agressivo. É ele, sim, que está fazendo com que as pessoas adoeçam. Este ano, por causa do sorotipo 2, que é o que tem também circulação, muitas pessoas estão apresentando hepatite. É uma hepatite secundária ao vírus da dengue. Essa hepatite demora muito para passar e não existe um tratamento que seja eficaz para conter esse avanço da doença para hepatite. Esse sorotipo, tipo 2, repito, ele é bastante mais agressivo do que o tipo 1 e ele pode, em crianças, complicar também com o quadro mais grave que existe, que é a meningite viral. Já nos adultos, o quadro mais grave de complicação secundária à dengue é a doença renal. Não se sabe se por deposição de imunocomplexos ou por um ataque do próprio vírus ao rim, ele acaba deixando de funcionar. Mas nós temos que prestar bastante atenção a isso. Vamos lembrar uma outra coisinha. A nossa coagulação, a coagulação do nosso sangue, ela é mediada principalmente pelo fígado. O vírus da dengue pode dar hepatite. Se pode dar hepatite, a possibilidade da pessoa evoluir com a manifestação hemorrágica da dengue é mais frequente, é mais fácil de acontecer. São essas complicações da dengue, principalmente a hepatite,
ou nas crianças, os até 5 anos de idade, a meningite viral, ou nos adultos, a possibilidade de evoluir com doença renal, ou até mesmo com uma simples infecção renal, ela é muito grande. Repito, as pessoas precisam identificar, antes de acontecer, a presença dos sinais de alerta. No vídeo da semana passada, nós falamos de algum deles. Eu vou reforçar esses sinais de alerta, porque, como eu disse logo no início do nosso vídeo de hoje, a explosão de casos está muito grande e as pessoas precisam sim tomar conhecimento de quanto a dengue pode ser letal. Falta de ar, dor abdominal, diminuição do xixi, febre que não cede, vômito incoercível, são sinais de alerta. Se você está com dengue ou com suspeita de dengue, se você mora numa região, vamos citar aqui a cidade de Votuporanga, São José do Rio Preto, todas aqui no estado de São Paulo, que já tem uma quantidade enorme de casos, a possibilidade de você estar com dengue é alta. Se você começar a apresentar esses sinais de alerta, tome bastante cuidado, vá imediatamente ao serviço de saúde. Também já dissemos no vídeo da semana passada, a dengue é bastante rápida. Você está bem agora e dali a pouco você adoece. O médico tem condição de fazer também o diagnóstico de manifestações clínicas dos sinais de alerta. Um outro sinal de alerta que o médico pode identificar é o aumento súbito do hematócrito. Então, a concentração do sangue muda muito de um dia para o outro. Este é um sinal de alerta. Quando o médico solicita um hemograma completo para ser feito neste dia, para comparar com o do dia seguinte, é para isso que ele quer. Ele quer comparar o hematócrito de hoje, a hemoglobina também, com o hematócrito e a hemoglobina de amanhã. Notem que em nenhum dos nossos vídeos, nem o da semana passada, nem o dessa semana, nós estamos focando tanto naquilo que as pessoas têm medo, que é a plaqueta. As plaquetas são importantes? Claro, são muito importantes, porque na dengue elas podem acabar diminuindo também. Porém, isso não é tão comum de acontecer. E nós vamos nos preocupar com as plaquetas quando elas abaixarem para menos de 30 mil plaquetas, 40, 30 mil plaquetas. Senão, nós não nos preocupamos com isso. Com o que nós nos preocupamos? Nós nos preocupamos em hidratar as pessoas. O tratamento da dengue é esse, é a hidratação. Alguns casos precisam ser tratados, alguns casos de dengue precisam ser tratados dentro de um ambiente hospitalar. A pessoa precisa ficar em observação se hidratando por 12 horas ou por mais de 24 horas. Quando que nós vamos fazer essa distinção? Se a pessoa precisa ficar 24 horas, se a pessoa precisa ficar 12 horas dentro da unidade de pronto atendimento ou se ela precisa ir para o hospital. Isso vai depender da nossa classificação de risco. Nós temos 4 riscos para a dengue. O A, que é aquele caso onde a pessoa geralmente não tem sintoma nenhum. É a forma assintomática da dengue, geralmente quem responde por ela é o sorotipo tipo 1 da dengue. É um caso leve de ser tratado. Já o grupo B são aquelas pessoas que têm algum sinal de alerta, não tem mais de um sinal de alerta. Essas pessoas precisam ficar em observação na unidade de emergência. Então são aquelas pessoas que vão procurar um serviço que foi montado para atender a dengue na sua cidade. Essas pessoas ficam na cadeira de hidratação e vão começar a fazer a hidratação dentro da unidade básica de saúde. Ali ela recolhe o primeiro hematócrito, o médico antes de dar alta vai colher o segundo e comparar. Isso depois da pessoa já ter recebido a quantidade de soro que ela precisa. E depois ela vai fazer o seu tratamento em casa. Vai ser reavaliada no dia seguinte. Agora, o grupo C, ele já tem mais de 2 sinais de alerta. Este caso é o caso onde as pessoas precisam ir para o hospital. Essas pessoas precisam ficar no hospital pelo menos 24 horas. E elas têm que receber o soro pela veia.
Existem algumas nuances aí nessa classificação. Vamos fazer de conta que nós estejamos falando de uma criança. Eu sei que então que a dengue é um quadro muito rápido. Eu pego uma criança que fica na creche, que não tem assistência individual e que aquela criança não tem mais de um sinal de alerta, mas ela já apresenta um deles, que na criança é um pouquinho diferente do adulto. Irritabilidade, por exemplo, é um sinal de alerta para as crianças. O que nós vamos fazer? Essa criança, por estar num ambiente, por estar numa condição social que impede que ela seja observada pelos cuidadores nas 24 horas, essa criança precisa ir para o hospital também. Da mesma forma, aquele velhinho que mora sozinho. Os filhos saem para trabalhar, o velhinho fica em casa e não tem quem lhe assista com a quantidade necessária de líquidos, que é, repito, o tratamento específico para dengue. Nesses casos, nós pulamos uma classificação de risco. Nós já pegamos essa classificação de riscos e aumentamos um. Aquele que estava em A passa para B, aquele que estava em B passa para C. E a classe D, D de dado, qual é essa? Essa é a classe que precisa imediatamente internação em UTI. O médico tem condição de diagnosticar aquela pessoa que está para descompensar de uma hora para outra. É aquela pessoa que ela chega andando, mas quando você vai medir a pressão está muito baixa, você coloca a pessoa em pé, a pressão máxima cai mais de 20 pontos, a pressão mínima cai mais de 10 pontos, as extremidades estão já frias, a pessoa está fazendo um esforço respiratório, aí o médico tem condição de falar assim, opa, essa pessoa ainda não está em choque, mas ela está na fase compensada do choque. Esse caso deve imediatamente ir para o hospital e ser tratado em ambiente de UTI. Poucas vezes aqui no nosso canal nós tivemos a necessidade de repetir o tema na semana seguinte, mas, repito, a quantidade de dengue, principalmente nos estados da região centro-oeste e também no estado de São Paulo, esses casos, pelo grande volume que está acontecendo, precisam sim de mais informação. E é esse o nosso serviço. Aliás, se você não conhece o nosso canal, não sabia que aqui nós temos esse serviço a ser prestado para você, e você começou a conhecer o nosso canal agora, faça a sua inscrição. É muito simples, é muito rápido, e você toda semana vai receber um conteúdo de medicina baseada em evidência que você vai poder se inteirar de vários assuntos. Depois que você assistiu, deixe o seu like. Também faça uso dos comentários, compartilhe com seus amigos, porque isso faz o canal girar e as pessoas receberem sim uma quantidade de informação cada vez maior. Quais são então as principais complicações da dengue? Vão depender do sorotipo circulante. Nós temos hoje, em 2022, em alguns estados da nação, o sorotipo 1 e o sorotipo 2. O sorotipo 2 é o mais virulento, aquele que faz adoecer com mais gravidade. As pessoas podem ter hepatite, podem ter doença renal, podem ter, principalmente as crianças, meningite. Qual é o tratamento? Hidratação, entre 60 a 80 ml de quilos nas 24 horas. E qual é a possibilidade de você evoluir para uma forma mais grave? Ela é muito grande e a dengue é rapidinha. Quais são os sinais que vão falar para você que você está evoluindo mal? Falta de ar, dor abdominal, xixi que diminuiu, vômito que não cede, a temperatura, a febre que não abaixa com o uso de analgésico. Esses são os sinais de alerta. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like agora e espere até a próxima semana para mais um vídeo de medicina baseada em evidências.